5 sinais de que seu banco não é confiável. E o que fazer agora? Você confia mesmo no seu banco? Você confiaria o seu dinheiro a um estranho? Pense nisso. Todos os meses você trabalha, recebe seu salário, faz seu esforço e entrega tudo a uma instituição que talvez você nem conheça direito. E se eu te dissesse que tem banco por aí que parece sólido, bonito, com um aplicativo moderno, propaganda na TV, mas que pode ruir a qualquer momento? Pois é. Tem muita gente que só descobre que estava em um banco instável quando já é tarde demais. E acredite, isso não é raro. Nos últimos anos, vimos bancos sumindo, instituições congelando o dinheiro dos clientes e milhares de brasileiros buscando respostas que nunca vieram. O problema é que ninguém ensina como avaliar um banco. As pessoas aprendem a poupar, algumas até aprendem a investir, mas quase ninguém sabe como escolher um lugar seguro para guardar o que tem. Hoje, isso vai mudar. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 5 sinais claros de que o seu banco pode ser uma armadilha disfarçada. E mais importante do que isso, eu vou te mostrar o que fazer agora para proteger o seu dinheiro e evitar surpresas desagradáveis no futuro. E não importa se você tem pouco ou muito guardado. O que importa é que você aprenda a proteger o que é seu. Vamos juntos? Por que a maioria não sabe escolher um banco seguro? Quando a gente pensa em banco, geralmente pensa em coisas como tradição, estabilidade, confiança. Mas sabe qual é o maior erro da maioria das pessoas? Acreditar que banco bom é aquele que tem agência bonita, propaganda com celebridade e aplicativo cheio de recursos. Isso é marketing. E marketing não protege seu dinheiro. O brasileiro, em geral, aprendeu a escolher banco com base na aparência e não na segurança real. É como julgar um livro pela capa, mas sem nunca abrir para ler as primeiras páginas. Sabe o que é pior? A maioria das pessoas nem imagina que um banco possa quebrar. Elas acham que isso só acontece em novela ou em países distantes, como a Grécia ou a Argentina. Mas aqui no Brasil já aconteceu e pode acontecer de novo. Você lembra do Banco Santos e do Banco BVA? Instituições enormes, com escritórios luxuosos, clientes importantes, e que mesmo assim fecharam as portas, deixando um rastro de dor de cabeça e prejuízo. O problema é estrutural. As pessoas não foram ensinadas a desconfiar. Não foram ensinadas a analisar um banco como analisariam uma empresa. E a verdade é que um banco nada mais é do que uma empresa com CNPJ e dívidas como qualquer outra. E como toda empresa, ele pode ter boa ou má gestão, pode tomar decisões erradas, pode ser pressionado por crises externas e sim, pode deixar de pagar seus compromissos. A diferença é que, se for com seu dinheiro lá dentro, o prejuízo é seu. É por isso que entender os sinais de um banco frágil é tão importante. Porque o risco não está só em investir mal. Ele começa na escolha do lugar onde você guarda o que já conquistou. E é justamente isso que a maioria nunca percebe. Às vezes, o problema não é o investimento, mas onde ele está sendo feito. A partir de agora, você vai aprender a identificar esses sinais. Vamos começar pelo mais comum e mais perigoso deles. Sinal 1. Promessas irrealistas de rendimento alto. Imagine que você está procurando um lugar para investir seu dinheiro. De repente aparece um banco pequeno, pouco conhecido, oferecendo um CDB com rendimento de 180% do CDI. Parece um presente dos céus, não é? Mas o que parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Esse é um dos sinais mais clássicos de que algo está errado. Quando uma instituição oferece um retorno muito acima da média do mercado, ela não está fazendo isso porque é generosa. Ela está fazendo porque precisa desesperadamente de dinheiro. E quem precisa muito de dinheiro geralmente está enfrentando sérios problemas de caixa. É como uma empresa endividada que oferece descontos gigantes só para atrair vendas rápidas. O preço parece bom, mas será que ela vai conseguir te entregar o produto? Funciona da mesma forma com bancos pequenos e desconhecidos. Eles não conseguem competir com os gigantes na reputação, na segurança, nem na base de clientes. Então o único jeito de atrair investidores é oferecendo rendimento muito acima do normal. E é aí que muita gente se perde. Porque vê apenas o número atrativo, mas esquece de olhar o risco embutido. A verdade é que quanto maior o rendimento prometido, maior o risco envolvido. E isso se aplica principalmente quando o emissor do investimento é um banco frágil. Para você ter uma ideia, os grandes bancos, como Itaú, Bradesco ou Banco do Brasil, geralmente oferecem investimentos com rendimento menor. Mas sabe por quê? Porque eles não precisam se arriscar tanto para captar dinheiro. Eles já têm a confiança do mercado. Agora, se você vê uma instituição oferecendo 200% do CDI, precisa se perguntar, por que esse banco está pagando tanto? E a resposta, na maioria das vezes, é porque ele é mais arriscado e precisa pagar caro para alguém topar correr esse risco. O problema é que muita gente não entende esse mecanismo, coloca todo o dinheiro lá dentro achando que fez um ótimo negócio
e só descobre o perigo quando o banco começa a atrasar pagamentos, ou pior, quando quebra. Por isso, desconfie sempre de promessas exageradas de retorno. Um banco seguro não precisa seduzir ninguém com promessas milagrosas. Ele seduz pela solidez. Sinal 2, falta de transparência e dificuldade de comunicação. Sabe aquele banco que te manda 3 mensagens por semana oferecendo produtos, mas quando você precisa falar com alguém, ninguém responde? Isso é um sinal. E não é um sinal qualquer. É um alerta vermelho. A transparência de um banco começa no jeito como ele se comunica com você. Se tudo é escondido em letras pequenas, se o aplicativo é confuso, se o contrato parece um enigma, se você precisa fazer malabarismo para achar informações básicas, cuidado. Banco sério não tem medo de se explicar. Ele facilita o acesso a dados, mostra de forma clara onde o seu dinheiro está e quais os custos envolvidos. Já o banco duvidoso faz o contrário. Ele esconde informações, usa jargões complicados, dificulta o contato e muitas vezes não resolve os problemas quando surgem. E isso não vale só para atendimento ao cliente, vale para tudo. Tarifas não detalhadas, regras mal explicadas de resgate, rendimento que parece um, mas vira outro. Tudo isso indica que há algo sendo propositalmente mascarado. E tem mais. Um bom banco te mostra com clareza onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Te dá relatórios simples e acessíveis. Te avisa com antecedência sobre mudanças. E, acima de tudo, responde quando você precisa. Agora pense comigo. Se em tempos normais já é difícil conseguir uma resposta desse banco, imagina no meio de uma crise. Você realmente acha que ele vai te ajudar ou vai simplesmente te deixar no escuro? Um cliente que não entende onde está o próprio dinheiro se torna refém da instituição. E quem é refém não tem controle. E quem não tem controle corre risco. Por isso, uma dica simples e prática. Entre em contato com o suporte do seu banco antes mesmo de confiar um valor alto. Ligue. Mande e-mail. Fale pelo chat. Teste a eficiência, a transparência, a linguagem. Se for difícil agora, imagine no futuro. No mundo financeiro, o que não é claro, é perigoso. E se o banco dificulta algo tão básico quanto a comunicação, talvez ele esteja dificultando porque não quer que você enxergue o que está por trás. Sinal 3. Reputação manchada e reclamações constantes. A reputação de um banco não é construída com propaganda. Ela é construída com a experiência dos clientes. E hoje, com a internet, fica fácil descobrir o que está acontecendo nos bastidores. Basta 5 minutos em sites como Reclame Aqui ou nas avaliações da loja de aplicativos. E você já encontra um retrato fiel da situação. Se o banco tem milhares de reclamações não respondidas, se o índice de solução é baixo, se o tempo médio de resposta é longo, você precisa ficar atento. Porque um banco que não resolve o problema de quem já é cliente, dificilmente vai cuidar bem de você quando o problema for maior. Muita gente acha que essas plataformas só servem para mimimi, mas a verdade é que os dados não mentem. Um banco sério pode até ter reclamações, afinal nenhum é perfeito. Mas ele resolve, responde, acompanha o caso, mostra comprometimento. Já o banco problemático costuma ignorar. Ou pior, responder com respostas automáticas e genéricas, só para dizer que respondeu. E isso diz muito sobre a cultura da empresa, porque uma empresa que não trata bem os pequenos problemas, com certeza vai falhar nos grandes. Outro ponto importante, desconfie de reputações perfeitas demais. Existem empresas que tentam manipular a percepção do público, pedindo avaliações positivas em troca de brindes, descontos ou promessas. Você precisa aprender a ler nas entrelinhas. Olhe os comentários negativos. Veja se os problemas se repetem. Observe se há padrão nas reclamações. Se muitos clientes relatam atrasos, bloqueios, dificuldade de saque ou mudança repentina nas regras, aí está a verdade. E não é só no Reclame Aqui. O próprio Banco Central tem um ranking de reclamações, atualizado mensalmente. Ali, você vê quais instituições lideram a lista de problemas registrados oficialmente. E se o seu banco aparece com frequência nesse ranking, é melhor parar de ignorar esse sinal. Porque reputação não se compra, ela se constrói. E quando ela está manchada, principalmente no setor financeiro, o risco não é só da empresa. O risco é seu também. Sinais 4 e 5. Combinados. Estrutura instável e ausência de FGC. Existe uma coisa que muita gente não percebe. Nem todo banco que parece confiável tem estrutura sólida por trás. E às vezes, essa fragilidade aparece em mudanças sutis. O nome do banco muda. Depois muda de novo. Surge uma holding, uma nova marca, uma fusão. Você recebe um e-mail dizendo que agora seu dinheiro está sob gestão de outra empresa, com um nome que você nunca ouviu falar. Pode até parecer só uma reestruturação estratégica, mas muitas vezes isso é uma tentativa de apagar um histórico ruim ou evitar falência iminente. No mercado financeiro, quando uma empresa muda muito de nome, muda de CNPJ, troca de donos com frequência, isso é um sinal.
Sinal de que algo está instável. Porque instituições estáveis têm identidade firme, estrutura consolidada, modelo de gestão previsível. Quem precisa se reinventar a todo momento, muitas vezes, está tentando esconder o rastro. Agora, vamos para um dos pontos mais críticos e mais ignorados. Por quem está começando a optar em investir? O banco tem FGC? FGC é a sigla para Fundo Garantidor de Créditos. Em resumo, é uma espécie de seguro para o seu dinheiro. Se o banco quebrar, o FGC cobre valores até determinado limite por CPF, por instituição. Esse fundo existe justamente porque bancos podem quebrar. E sim, isso acontece. Mas aqui está o detalhe. Nem todo banco está coberto pelo FGC. E tem muita fintech, cooperativa e plataforma nova de investimento que não participa dessa garantia. E se o banco não tem FGC e você investe ali, sabe quem assume todo o risco? Você? Vamos imaginar um exemplo prático. Você coloca uma quantia considerável num CDB de um banco novo atraído pela rentabilidade. Esse banco passa por uma crise e quebra. Se ele estiver no FGC, você pode recuperar o valor dentro do limite estabelecido. Mas se ele não estiver, você perde tudo. Por isso, antes de aplicar qualquer centavo, verifique se o banco participa do FGC. É simples, basta acessando e consultar. E mais, diversifique. Mesmo com o FGC, não coloque tudo no mesmo lugar. Espalhar o risco é uma forma inteligente de proteger seu patrimônio. Lembre-se, instituições frágeis tentam parecer grandes, mas não conseguem sustentar isso por muito tempo. E quando a crise vem, elas caem. E quem está lá dentro vai junto. Você não pode confiar cegamente só porque parece profissional ou porque tem um app bonito. A estrutura e a garantia por trás são o que realmente importa. Agora que você já aprendeu a identificar esses 5 sinais, é hora de saber o que fazer com esse conhecimento. Porque perceber o problema é só o começo. A transformação começa na ação. O que fazer? Agora, a escolha certa. Salva seu dinheiro. Agora que você sabe os sinais de alerta, a pergunta que fica é: o que fazer com essa informação? A primeira coisa é simples e poderosa. Verifique se o banco onde você tem conta ou investimentos está protegido pelo FGC. Acesse o site oficial do Fundo Garantidor de Créditos e faça a consulta pelo nome da instituição. Se não estiver lá, já é motivo para repensar. Segundo, avalie a reputação do banco com regularidade. Entre no Reclame Aqui, no site do Banco Central, nos fóruns de investimento. Veja se os problemas relatados são frequentes, se são graves e, principalmente, se o banco resolve. Não ignore os relatos de outros clientes. Eles estão te mostrando o que talvez você ainda não tenha vivido e que pode querer evitar. Terceiro, analise a estrutura e a clareza na comunicação. Se o atendimento é difícil, se os contratos são obscuros, se o banco muda de nome com frequência ou vive anunciando novas marcas, cuidado. Transparência e estabilidade são pilares da confiança financeira. Quarto, não se deixe levar apenas pela rentabilidade. Rendimentos acima do mercado podem esconder riscos altos. E o que parece lucro, hoje, pode virar prejuízo amanhã. Quinto, e talvez o mais importante, diversifique. Jamais concentre todo o seu dinheiro em uma única instituição, por mais que ela pareça segura. Espalhar seus recursos entre bancos sólidos é uma forma inteligente de proteger seu patrimônio. Você não precisa ser um especialista para tomar decisões seguras. Precisa apenas de atenção, critério e atitude. A maioria das pessoas ignora esses sinais porque nunca foi ensinada a olhar para eles. Mas agora você sabe. E saber te coloca em vantagem. Você passou de alguém que apenas confia no banco para alguém que escolhe conscientemente com quem vai caminhar financeiramente. E isso faz toda a diferença. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com quem você gosta. Tem muita gente confiando no banco errado. E uma dica no momento certo pode salvar uma vida financeira inteira. Na descrição, eu deixei um checklist simples e direto com todos os sinais que você aprendeu hoje. É gratuito, prático e vai te ajudar a analisar qualquer instituição com segurança. A decisão de proteger o seu dinheiro é sua, e agora você está mais preparado do que a maioria, o erro que, mesmo os atentos, ainda cometem. Se você ficou até aqui, é porque leva a sua vida financeira a sério. E por isso, deixa eu te contar um erro silencioso que muita gente comete. Inclusive, pessoas que já conhecem todos os 5 sinais que eu mostrei até agora. Esse erro é achar que depois de escolher um banco confiável, o trabalho está feito. Mas a verdade é outra. O mercado muda, as instituições mudam. O que hoje é um banco estável, amanhã pode estar envolvido em escândalos, fraudes, trocas de diretoria ou decisões malucas que afetam diretamente os seus recursos. Sabe o que isso significa? Que a análise precisa ser constante. Você não faz um check-up médico só uma vez na vida, certo? Com seu dinheiro, funciona da mesma forma. A cada 3 ou 4 meses, revise.
Onde está seu dinheiro? Como está a reputação da instituição? Se houve mudanças importantes no controle ou na governança? Acompanhe as notícias, mesmo que de forma básica, porque quando o problema estoura na mídia, quem já estava atento consegue sair antes. Lembre-se, proteger o que é seu não é um ato, é um hábito. E se você cultivar esse hábito, vai estar sempre um passo à frente da maioria.